Olá. Decadência social. Amós condena o preconceito e a indiferença dos mais abastados no trato aos crentes do povo, aos carentes do povo, que veem os seus direitos serem violados. Vender os próprios irmãos pobres por um par de sandália, algo chocante. Tal ato que atenta contra a dignidade humana. Demonstra a situação de desprezo dos poderosos em relação aos menos favorecidos. Uma vez que as autoridades, os poderosos, aceitavam subornos para torcer a justiça contra os pobres, o profeta denuncia esse pecado mais de uma vez. A decadência moral, prostituição cultural era uma prática chocante de Israel que mostra a decadência moral e espiritual da nação. Um homem do seu pai coabitam com a mesma jovem, assim profanam o meu santo nome. O pior que tal prostituição era financiada com o dinheiro sujo da opressão que os maiorais infligiam ao povo. Decadência religiosa. O profeta denuncia a violação da lei do penhor, que ninguém mais respeitava. Êxodo 22, 26 e 27, Deuteronômio 24, 6 e 17. A acusação não se restringe à crueldade e apropriação indébita, mas também à prática do culto pagão, visto que a expressão qualquer altar não pode ser no templo de Jeová, sim no dia um ídolo. Amós encerra a denúncia, essa série de pecados condenando a idolatria, a cobrança indevida de taxas e malversação dos impostos no culto pagão e nos banquetes em honra aos deuses. Adoração sem conversão. O desrespeito de sua baixa condição moral e espiritual, o povo continuava a oferecer o seu culto a Jeová sem refletir com suas mãos sujas de justiças, comportando-se assim tal ato em Israel como Judá, reproduziu o pensamento pagão, segundo o qual os sacrifícios e libações são suficientes para aplacar a ira dos deuses. Entretanto, Deus declara não ter prazer algum nessas festas religiosas que os israelitas promoviam. Jeremias 6 e 20. O significado do sacrifício, expressar consagração do ofertante a Deus, era uma das marcas do sacrifício. E Amós menciona 2, ofertas de milagres e ofertas pacíficas. Amós 5, 22. Oferta de manjares não tem sacrifício de animais. Tratava-se de algo diferente, que incluía flor de farinha, pães asmos, espigas tostadas. Representavam a consagração dos frutos dos labores humanos a Deus. Levítico 2, 14 e 16. Já as ofertas pacíficas eram completamente voluntárias. Tinha uma marca distintiva, pois o próprio ofertante podia comer parte do animal sacrificado. Levítico 7, 11 e 21. Os cânticos. Os cânticos faziam parte das assembleias solenes. No entanto, eles perderam valor espiritual quando não há arrependimento sincero, a verdadeira adoração. Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porém, não consiste em rituais externos ou cerimônias formais. O genuíno sacrifício para Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito, lá em Salmos 51, 17. Há um número muito grande e variado de palavras hebraicas, gregas, para descrever adoração. O ato de adorar, contudo, é ideal principal de todas as devoções reverente, serviço sagrado e honra, tanto de maneira pública como individual. Em suma, Deus exige que o seu povo faça uma verdadeira adoração. Adoração ao verdadeiro Deus nas suas
várias formas de requerer santidade, um coração puro. Trata-se de comunhão com Deus. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Deus exige santidade, um coração contrito que agrada a Deus, humilde, para louvar o seu nome, para adorar em espírito e em verdade, porque Deus procura na terra os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Amém.